Bom, então a gente estava falando de onde do Airbnb, né? E vocês se locaram, deu sorte, pegaram um lugar super bacana e escolheram vocês sem ninguém aí no Canadá para dar uma olhada, ver se o lugar era bacana, né? E sabe uma coisa, eu ia comentar antes da gente entrar em outros pontos, né, da candidatura, enfim, outros pontos da burocracia, do processo e tudo, é que no Canadá, como você falou, né, estar perto de metrô é o que resolve, né? Porque você não precisa estar perto dos locais onde você vai trabalhar ou estudar, né? Muita gente mora no subúrbio, no Canadá, nas cidades maiores, porque tem a facilidade do metrô, né? E é muito É muito fácil, né? caro morar no sul. E É, usar o metrô é muito simples, né? Muito tranquilo, o sistema funciona muito bem, né? Você muito já bem. chegou a testar um pouquinho o sistema aí, Marcos? Porque o Fernando não saiu ainda, né, Fernando? Não, estou na quarentena ainda. Ainda não Acaba saiu. segunda-feira. Mas o Marcos já saiu. Você conseguiu testar um pouquinho como é que é? Consegui, e de fato é muito bom mesmo. É muito bom. É que eu tinha comentado, né, anteriormente, estar perto do metrô facilita muito. Então, assim, o serviço ele já é muito eficiente. Então, tem estações, por exemplo, de metrô que você não tem necessidade nem de ir para um ponto de ônibus, porque o ônibus ele para na porta da estação e você não toma aquele choque térmico, ou porque você tem que, por exemplo, ficar esperando no relento. Então, assim, Sim. achei é uma infraestrutura absurda mesmo. É. E eu fui a Longueuil hoje, foi a minha primeira viagem assim aqui dentro, né? E foi super tranquilo, super bem sinalizado as estações, em francês, claro, mas toda a estação tem um mapa em inglês também, então, para o meu caso, só conhece do inglês, então eu me localizo em inglês nas estações, você tem suporte do pessoal que trabalha dentro dessas estações também, que fala inglês, se você for precisar de qualquer coisa, tiver dúvida de alguma coisa, é só você recorrer a essas pessoas e vai ser muito tranquilo. Sim, sim. Não, é uma coisa assim, eu vou contar uma coisa muito rapidinho para vocês, mas eu quebrei o braço uma vez, não estava com carro e precisei pegar o ônibus. E aí o motorista viu que isso, o primeiro intercâmbio que eu fiz, né? E o motorista viu assim que conforme mexia assim, caiu uma lágrima, né? E eu tinha quebrado assim no cotovelo e tal, e aí nossa, uma dor. E daí e eu perguntei, né, onde o hospital, se era o ônibus correto para ir para o hospital e tal. E aí eu sentei mais na frente, assim, daí ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, né, que tinha caído, provavelmente tinha quebrado o braço e tal. E daí ele falou assim, ele falou lá no microfone o pessoal, né? Olha, vocês se importam se eu mudar um pouquinho a rota para deixar essa moça na porta do hospital? E todo mundo, não, não, não. Eu falei, nossa, imagina a mordomia. Aí ele me deixou É, na porta do hospital. não, é incrível. Muito Nossa, eles são bacana. muito Nunca vou educados. esquecer isso. Muito É 10. muito show. E eu não sei se É, você viu aí, Marcos, o lance de colocar as bicicletas na frente do ônibus, que dá para ir pedalando também. Você vai pedalando, põe a bicicleta aí na é, frente e continua pedalando. Então, eu não cheguei a usar o ônibus hoje, né? Eu usei só o metrô mesmo, sim. mas espero ter essa possibilidade, porque inclusive troquei ideia com os amigos aqui, eles estão considerando usar a bicicleta em Montreal, né? Então Sim. é bom saber que tem, porque daí a gente utiliza desse artifício. Tem, é muito legal, vocês vão curtir bastante. Mas vamos voltar lá, que o pessoal deve estar ansioso, falando, esse podcast não é sobre ELAP, vamos voltar lá. Então, me fala da burocracia, como que é a candidatura, né? Você queria falar sobre o conteúdo, né? Na candidatura. Fala um pouquinho para a gente. O Fernando, você inicia abordando esse assunto, aí depois eu continuo? Vamos. Pode ser. Então, na verdade, das bolsas que eu conheço e das quais eu me candidatei, acho que a bolsa do ELAC ela é uma bolsa relativamente simples para se fazer a candidatura.
porque a quantidade de documentos que eles exigem não são muitos e são relativamente fáceis de você organizar. Sim. Então, basicamente, você vai precisar de uma carta de motivação, né? Então, dizendo por que você quer, se você está se candidatando para essa bolsa do ELAP, e aí é importante você enfatizar, né, quais são os seus pontos fortes, o que você estuda e por que talvez essa sua pesquisa seja importante para o contexto canadense, né? E uma das coisas que eu acho que vale a pena colocar nessa carta é que vai existir uma parceria, né? Vai se estabelecer uma conexão entre a universidade no Brasil e a universidade no Canadá, né? Para o pessoal da pós-graduação, não necessariamente a universidade brasileira e a universidade canadense tenham que ter um acordo, né? Mas esse acordo ele pode ser feito entre os orientadores. Então, por exemplo, no meu caso, a minha orientadora no Brasil, juntamente com o meu orientador aqui no Canadá, redigiram um documento dizendo, olha, a gente estabelece que nós vamos trabalhar junto. Então, por exemplo, no meu caso específico, nós vamos desenvolver um artigo, eu, a minha orientadora no Brasil e meu orientador aqui. Então, esse acordo, esse documento serve como um possível acordo, diferentemente do pessoal da graduação, né? O pessoal da graduação, a universidade tem que ter esse acordo porque é a própria universidade brasileira, então, que estabelece o edital interno deles para depois eles concorrerem à universidade canadense. Então, em relação a um dos documentos esse, é a carta de motivação, né? E aí eu também acho que é válido já colocar na sua carta de motivação, se você fala língua estrangeira, qual que é o seu nível na língua estrangeira, porque eu sempre pensava assim, eu preciso me valer de todos os meus argumentos, porque se eles quiserem que eu faça um teste de proficiência, aí as coisas ficam complicadas por conta do prazo. Sim. Então, na minha carta de motivação, eu coloquei que eu falava inglês, falava francês, e coloquei o nível. Depois, para tirar o visto também, né, depois que foi selecionado, eu mandei as minhas provas de proficiência, os cursos que eu já havia feito no exterior para provar. Então, essa é uma das coisas. Um outro documento que é bastante importante é a carta do seu coordenador da pós, ou então do seu orientador, contando um pouquinho da sua história, né? Então, ele vai te apresentar, ele fala, olha, meu aluno é o Fernando, no caso, ele trabalha com isso, e aí precisa que o orientador também coloque em evidência os teus pontos fortes, né? E como é que você poderia usufruir fazendo dessa pesquisa no Canadá. Então, é um dos documentos que precisa ser feito também, é a carta do orientador no Brasil. E aí, de novo, eu acho que é importante o orientador do Brasil colocar se você fala língua estrangeira. Então, eu sempre ficava pensando nisso. Quais são os artifícios que eu posso utilizar para fugir também de uma burocracia maior, que é fazer a prova da proficiência, né? Então, acho que é um ponto a se colocar ali. Importante. Isso. E depois, a carta do próprio professor da universidade que você quer frequentar no Canadá. Então, quando você encontra um professor, né, que aceite trabalhar com você, ele necessariamente precisa redigir uma carta dizendo que te aceita. Então, ele vai falar, provavelmente, que a sua pesquisa tem um eco com a pesquisa dele, ou dela, enfim, né? E de que modo que ele poderia te ajudar a desenvolver essa pesquisa, se você vai fazer parte de um grupo de pesquisa do qual ele é membro. Então, por exemplo, quando eu me candidatei para as duas universidades, né, para a Concordia e para a Sherbrooke, o professor que me aceitou na Sherbrooke me disse que ele comandava um grupo de pesquisa e que ele me colocaria como membro no grupo de pesquisa dele, para trabalhar junto com ele. Então, nesse sentido, quando ele redigiu a carta, ele deixou muito claro que essa seria uma das minhas funções. Sim, então, isso precisa aparecer bem evidente, assim, porque eu acho que o que dá uma validade maior eles saberem por que você realmente está indo para o Canadá.
Porque tem muita gente que acha que vem e vai ficar fazendo turismo. E não é isso. Essa bolsa não é para fazer turismo, essa bolsa é para estudo. Então, tem que deixar muito bem claro quais são os pontos que você vai desenvolver em relação à pesquisa ou ao estudo. Sim. E uma das coisas que eu conversei com o meu orientador quando ele estava redigindo a carta é que, por a gente ter que se munir dessa questão de arrumar um lugar para ficar tal, ele me disse que na carta ele escreveria que ele poderia me auxiliar no sentido de encontrar um lugar se eu precisasse, um apartamento, enfim, que ele iria ao banco comigo para que a gente pudesse abrir uma conta, se fosse o caso. Então, esse é um aspecto que eu acho que é bastante relevante, né, e que faz sua carta ganhar peso também. Então, o professor se disponibilizar a te ajudar com coisas que às vezes são do cotidiano, que foge da alçada da universidade em si, né, do programa do trabalho em si, mas com coisas cotidianas ali, porque, quer queira, quer não, ele é uma pessoa que conhece os trâmites, né, dessas coisas. Para a sua adaptação, né? Isso. Então, acho que é importante, assim. Essas 3 cartas, na verdade, são a documentação principal. Tem mais algumas, mas aí é a questão de simplesmente assinar, assim, são termos de compromisso, enfim, não é muito burocrático. Antes do Marcos falar, você mandou documentos traduzidos juramentados? Você precisou traduzir coisas, ter gasto com a tradução juramentada? Quando eu fiz a candidatura, não. A candidatura, é lógico, você vai mandar a carta escrita em inglês ou francês, né? Aí vai depender do lugar. Enfim, acho que inglês é muito mais comum, independente de você estar indo para um lugar, para uma província inglesa ou francesa, né? Todo mundo lê inglês. Então, nesse primeiro momento, não. Uma das coisas que eu acho que vale a pena fazer, e aí uma coisa que eu esqueci de comentar lá atrás, quando a gente está procurando o orientador, na documentação, e aí você vai mandar o e-mail se apresentando, o Marcos falou de mandar o currículo, sim, mandar o currículo, mas para quem vai fazer pesquisa, acho interessante colocar o resumo da tese ou da dissertação para o orientador saber exatamente o que você está pesquisando. Porque daí ele vai poder te falar, olha, eu aceito você porque a tua pesquisa ressoa com a minha, ou ele vai saber que não funciona. Sim. E aí, Marcos? Desculpa. Não, aí eu só, na verdade, a documentação traduzida eu precisei quando eu fui tirar o visto, né? Porque daí na documentação que precisava provar que eu tinha mestrado na área X, enfim, mas os outros documentos não. E pegou uma fase que o visto não estava sendo feito no Brasil e estava sendo obrigatório tudo ser traduzido. Né? A gente não sabe mais para frente se vai continuar sendo assim, tomara que não, que volte a aceitar os documentos em português, mas teoricamente sempre se exigiu que seja feito em inglês, né, traduzido e tudo mais, mas quando a análise estava sendo feita em São Paulo, a gente conseguia mandar sem essa tradução, que é uma boa economia, né, porque realmente é caro dessa parte. Mas por causa dos problemas que a gente está passando agora, não vamos falar porque diz que derruba podcast, derruba tudo, então, enfim, por essa fase que a gente está passando, estava exigindo que tudo fosse traduzido para o visto, né? Mas vamos lá, Marcos, e você? Então, as cartas, eu vou falar em ordem de importância, né, no meu caso. Então, assim, para quem vem para pós, você vai precisar de uma carta do seu programa de pós-graduação assinado pelo seu coordenador, atestando que você é aluno daquela instituição e quando finalizar o seu processo de pesquisa no Canadá, você ainda terá vínculo com a instituição brasileira, você precisa comprovar isso. Mas isso é uma carta simples que você coloca o seu ID da universidade, a coordenação do seu programa assina, papel timbrado, é super simples. Um outro documento muito importante é a carta do seu professor do Brasil, falando sobre você, como o Fernando ressaltou. Essa carta ela é muito importante e ela precisa conversar com a sua carta, né, que é a Letter of Intent do estudante, e também com a carta do professor canadense fazendo o convite para você vir para cá. Então, assim, o ideal é que você sente com o seu orientador no Brasil, troca uma ideia com ele a respeito dessa carta e escreva uma carta robusta, bem encorpada, defendendo
você, enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto supervisionado dele no Brasil, o que você pode oferecer para a instituição canadense enquanto pesquisador. Eu acho que tudo isso fortalece muito a sua aplicação para o ELA. Uhum. Depois dessa sua carta do seu orientador no Brasil, eu acho que a carta do orientador canadense, ela é a segunda mais importante, né? Porque a primeira mais importante é a sua carta, mas a do professor canadense, ela tem que convencer e ela tem que conversar com a sua e com a do seu orientador, e ela tem que ser muito robusta, e quando eu falo muito robusta, eu falo que quando eu apliquei, por exemplo, para a Universidade de Saskatchewan, lá eu passei a minha carta do cara do professor que tinha me aceitado lá, aí a moça do Departamento de Relações Internacionais devolveu a carta para mim e pediu para a gente melhorar. Então, tipo assim, a própria instituição já te dá um feedback de que a carta precisava estar melhor, precisava, assim, estar mais forte, né? Precisava estar mais robusta. Aí eu conversei com o professor de lá, a gente melhorou essa carta. Só que essa carta do professor da Concórdia, esse professor da Concórdia, assim, ele é muito famoso na minha área de pesquisa, que é marketing, né? Comportamento do consumidor. Então, assim, ele é um cara muito ocupado. E eu mandei, tipo assim, um e-mail para ele de noite. Acho que 2 horas depois ele me respondeu já com a carta no e-mail. Então, tipo assim, ele nem perguntou, ele já sabia. Ele já recebeu 2 alunos de Lapper, esse professor que me recebe aqui na Concórdia. Então, ele já sabia como funcionava. E só que ele mandou, assim, uma carta com 3 linhas, falando que seria interessantíssimo me receber, que ele ia me dar suporte aqui, e se alguém tivesse uma dúvida, falar com ele. Ele colocou só isso. Aí eu falei, nossa, por causa do feedback daquela outra instituição, eu não posso mandar minha aplicação só com isso. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, fica à vontade para você fazer conforme você quiser Eu ia melhorar a perguntar carta. assim, se alguém chegou a redigir a carta para o professor. Sim, Chegou. Uhum. eu redigi, né? Assim, parece uma coisa antiética, mas quando a gente fala de academia, esses caras, eles são muito ocupados. E Não, aí é é assim, isso que eu ia claro. dizer, porque imagina a correria, né? E Sim, você dá pelo menos a e base, né? Do que você precisa. sim. E é claro, você não vai mentir naquela carta, uma Sim, vez que você vai ter que devolver para ele assinar aquela carta. lógico, Então, lógico. o que você tem que fazer é defender a sua pesquisa enquanto professor orientador aqui no Canadá, deixar ela forte o suficiente para que os avaliadores do ELAP falem assim, não, esse supervisor quer muito mesmo receber esse Sim, estudante aqui. sim, Essa sim. carta está reforçando muito a importância dele aqui. Então, foi isso que eu procurei trabalhar nessa carta depois. Eu conversei com esse professor, o que eu poderia colocar. Aí ele falou para eu ficar à vontade, eu coloquei, eu fiz uma carta bem robusta para ele também. Sim. E aí depois eu devolvi para ele assinar. Mas aí a última carta minha, né, que é a Letter of Intent, que a gente chama que, para mim, é a primeira e mais importante, é a carta do candidato. Eu procurei, como eu sou aluno de mestrado e eu sou da área de negócio, eu procurei salientar toda a minha experiência na área de negócios e também a minha experiência enquanto profissional, porque eu trabalhei durante 10 anos aí, com negócios e business, agribusiness, então isso deu uma encorpada muito grande. Eu já tinha um MBA, então isso ajuda, né? Quanto mais estudo você tiver, quanto mais condições de defender ali que você é um bom candidato, melhor para você. Claro que você não vai passar, não é uma carta para você fazer um currículo, tá? É um alerta aqui, mas o que é bom e precisa ser salientado, a gente tem que salientar, porque é por intermédio disso aí que você vai conquistar também os avaliadores. Aí eu trouxe a minha proposta de pesquisa, por que ela seria importante, e aí eu tentei reforçar o impacto dessa pesquisa na sociedade. Então, Sim. assim, o que a minha pesquisa traria de bom para ambas as universidades, mas também para ambos os países, e com quem e para quem ela serviria. Então, a minha pesquisa ela visa trazer esclarecimento para produtores de uva sobre uma prática de marketing
enganosa, por exemplo. Então, eu procurei trazer como argumento que a minha proposta de pesquisa faria com que os resultados fossem utilizados por produtores e consumidores no sentido de alertar com relação a práticas enganosas mercadológicas, entendeu? E foi isso. Então, eu acho que, assim, eu andei compartilhando as minhas cartas com vários estudantes, estou disponível para fazer isso, mas eu acho que o importante é isso, você defender a sua pesquisa, defender a sua instituição brasileira, a sua instituição canadense, por que que ela vai ser importante para a sua aplicação, por que que ela vai ser importante para você enquanto profissional e futuro pesquisador. Sim. E eu acho que valeu a pena. Com certeza. E você sabe que você está falando isso, eu estava aqui prestando atenção e pensando uma coisa que aconteceu na mentoria, né? Que eu participei recentemente como mentora, e um dos meus mentorados, né? Acho que, enfim, menti, me disse, falou: olha, quando a gente estava falando da carta, né? Para apresentar e tudo mais, e ela me falou: eu me sinto tão desconfortável de falar de mim, né, de tipo me autoelogiar, né, porque na verdade você está falando né, das qualidades, do que você está buscando, essa cover letter, né, que é muito comum para os canadenses, uma carta de apresentação, não deixa de ser o que você fez, uma cover letter, né, uma carta de apresentação, não é comum no Brasil, né, a gente não tem o hábito a gente faz o currículo, mas a gente não tem o hábito de escrever uma carta de apresentação dizendo: olha, eu fiz um projeto que economizou tantos por cento de não sei o que lá, aumentou o faturamento da empresa em tanto, e desenvolvi um não sei o que lá que ajuda tal. Porque parece, eu estou me autopromovendo, que chato, isso não se sabe. E não é que você está se autopromovendo. Primeiro, é o que você fez, né? Faz parte do teu currículo, e então você só precisa saber como colocar sem... você não está... Porque acho que a pessoa fica com a sensação, eu estou sendo arrogante ou snob e tal, né? Não sei, tem um pudor aí, não sei se foi isso que eu entendi, né? Fica aquela preocupação de você... Mas eu acho que esse é o momento de você trazer as suas glórias, né? Trazer o que você tem de bom, o que você pode oferecer de bom. Inclusive, Exato. por exemplo, na minha carta, eu coloquei que eu levaria, por exemplo, informações a respeito do agribusiness brasileiro, que a gente sabe que a gente é um país que o nosso agronegócio ele é muito evidenciado, assim, é uma das frentes econômicas brasileiras de maior sucesso. Exato. Então, assim, parecem que coisas você pequenas, pode mas agregar, são coisas que contribuem. O que você vai agregar, levando, o que você vai trazer, né, para agregar quando você voltar. Exatamente. Então, a gente tem que se soltar um pouco mais nessa questão de falar da gente. Eu sempre falo assim, a gente fica encantado e fala um monte dos ídolos, né? Vamos dizer assim, mas muitas vezes a gente não consegue indicar um parente, um amigo, né? Você não fica falando, porque o meu tio é um super médico, eu não sei o que lá, sabe, parece que você está querendo, que é esnobar na família. Não é isso, é porque é mesmo, e tem que falar, e tem que... Por que você fica babando num ídolo que você nem conhece? Então, você mesmo é uma pessoa tão competente, capaz de estar levando e trazendo informações, tecnologia, intercâmbio é isso, né? Então, é a hora mesmo de colocar, lógico, saber colocar. E uma coisa, não sei se entra no ELAP isso, né, mas na cover letter, normalmente, para trabalho, o canadense gosta muito de números. Eu não sei se para o ELAP também entra isso, mas, por exemplo, no que desenvolveu, e sempre tem que entrar números ali. Então, por exemplo, eu desenvolvi um sistema que diminuiu o desperdício de algum produto em tantos por cento. Então, no caso de alguma pesquisa, então eu estou buscando, né, desenvolver alguma coisa para a sociedade ou para não sei o que tal, que traga tal tipo de benefício, mas que tenha algum número tangível. Não sei se isso tem também para vocês em termos de pesquisa, se isso, né, nessa na intenção que você falou, na carta de intenção, vocês sentiram a necessidade de colocar números ou é uma coisa mais subjetiva que vocês colocam?
Então, eu acho que isso aí vai depender da área, porque, por exemplo, a minha pesquisa, na área de literatura, ela é totalmente qualitativa, ela não é uma pesquisa quantitativa. Então, no Sim, meu caso, o número não faz não vai fazer sentido diferença. isso. Uma das coisas que o Marcos comentou, que a gente, na carta de apresentação, que isso é importante deixar bem claro, é que a carta de apresentação do ELAP e a carta do professor canadense, a carta do seu orientador, pode ter no máximo uma página. Então, Ok. realmente, não é para colocar o currículo lá. Sim, É para sim. fazer uma síntese das suas, enfim, das suas forças, né? Das coisas Qualidades. das parcialidades. É para falar bem de você mesmo. Isso. Tô brincando. Inclusive, ontem eu estava tendo essa mesma conversa porque uma aluna, uma menina que foi minha aluna na universidade, ela está querendo concorrer e aí ela veio me perguntar como é que funcionava e tal. Aí ela falou assim, eu tô com medo de escrever a carta de intenção, né? Aí eu falei para ela, falei assim, olha, Carol, você tem que fazer uma carta falando que você é boa, mas assim, usando uma linguagem que também não é uma linguagem agressiva. Você Sim, tem que mostrar que você é boa, mas você vai usar de argumentos, né? E isso para a sim. gente que é da área da letras assim, é importantíssimo, né? Porque, enfim. E aí era justamente essa conversa que eu estava tendo com ela. E aí ela vai falar assim, você tem um modelo de carta. E a grande questão é que não há um modelo, porque aquilo Exato. depende da sua experiência. Então, por exemplo, a experiência do Marco com os produtores de uva é completamente diferente enfim, enquanto professor, Com é certeza. totalmente diferente da minha experiência enquanto professor, porque eu ensino uma disciplina diferente, eu trabalhei em lugares diferentes, enfim, então isso Não, e eu acho que eu estou mais na área do Marx, eu vou dizer, quando a gente lê uma carta que não foi escrita pela pessoa, a gente sabe, não adianta, pode pegar modelo, tá? A gente fala, tem que vir da pessoa aquilo, tem que ser, porque a gente lê uma, lê outra e fala, tá, isso aqui já está vindo copiado ali, né? Então, realmente, a pessoa tem que rascunhar, faz de novo, vai fazer. E eu acho que para o brasileiro, eu não sei se vocês sentem isso, para o brasileiro tem uma certa amarra, né, para conseguir. Acho que a gente não tem o hábito de fazer esse tipo de apresentação, né? É diferente mesmo. Mas eu acho assim, uma coisa interessante depois que você terminou de escrever, ela não tem um modelo, mas tem algumas coisas básicas que você tem que fazer, que é se defender sua Requisitos que pesquisa, precisam estar. se o porquê que você merece a bolsa, o que você vai trazer de bom para o seu país, o que você vai trazer de bom para o Para a Canadá, sociedade. sim, para a sociedade, e eu acho que é isso que importa, porque a ciência ela acaba publicando para um público específico. E a gente precisa tornar esses resultados mais facilmente interpretados pelo cidadão comum, com uma linguagem mais fácil. Então, assim, mesmo eu, por exemplo, a minha pesquisa, ela vai esclarecer sobre práticas de marketing mentirosa. Eu preciso defender, eu preciso mostrar para esse cara que está avaliando como isso é importante, porque esse consumidor ele precisa entender que ele está sendo enganado. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que você pode utilizar a seu favor. E depois que você terminou de escrever sua carta, se você não está confiante o suficiente, repassa para alguém que entende bem de inglês, para alguém que te conhece e que pode ler a sua história ali naquela carta e possa falar, nossa, eu achei tá robusto, tá bom, que pode te dar dicas ou que pode tirar, que pode focar, porque só não pode ser mãe e pai, né? Que mãe e pai vai falar, ai, tá maravilhoso, meu filho tá lindo, ai, que orgulho de você. A pessoa neutra. Tem que ser o quê? Tem que ser pega um professor da universidade, um colega que um professor da universidade, um outro mentor, alguma coisa assim. Sim, pega uns colegas, pega pessoas também, assim, talvez os elapers que já têm aí um passado, que já vieram, são boas pessoas, mesmo o seu professor de inglês de confiança, sabe, para você, porque assim, o meu caso mesmo, eu precisei passar por uma revisão de inglês da minha carta, porque eu não sentia confiança suficiente para mandar a carta como eu tinha escrito. Então, assim, isso também foi determinante para o meu sucesso. Então, não é proibido pedir ajuda, né? Eu acho que se você precisa e é necessário, você tem que pedir, entendeu? Com certeza. A abordagem, a linguagem, né? Tem níveis, né, de formalidade, abordagem e tudo mais, que vai mudar muito. Você fala a mesma coisa, mas de um formato diferente.
Muito legal, isso é muito importante mesmo, gente. Gostei demais. O processo todo demorou quanto tempo? De aplicar até saber a resposta? Então, no nosso caso, a gente foi um pouco prejudicado pelos problemas que estão acontecendo, porque, na verdade, a candidatura ela se dá mais ou menos até o fim de março, e quando é começo de julho, meio de julho, a gente já tem o resultado. Sim. No nosso caso, ano passado, nós tivemos resultado no final de agosto, né, Marcos? Acho que foi final de agosto. O meu chegou em outubro. Em outubro, né? Foi, na verdade, o nosso chegou próximo, aliás, no mesmo dia, né? Foi comecinho de outubro. Então, isso gerou uma preocupação, porque a gente não sabia se dava tempo de tirar visto, porque e uma das coisas que precisa estar atento é que o programa estabeleça que você esteja no Canadá até dia 1º de fevereiro. Né? Então, isso tem que cuidar também. E a data, quando você vai vir, é uma coisa que deve ser conversada com o seu orientador daqui, né? Para ver se ele pode te atender em um semestre ou no outro, mas a data final é sempre dia 1º de fevereiro. E no nosso caso, como a gente recebeu o resultado muito em cima da hora, foi uma correria. Foi uma correria, mas aí eles acabaram prolongando por mais um mês, né? Então a gente poderia vir até dia 1º de março, enfim. Por toda a situação, aconteceram as exceções aí, né? Mas é relativamente rápido, assim, não demora tanto. Normalmente sai no final de julho, quando está em período normal, né? Eu, por exemplo, era para ter vindo em setembro. Aí, por causa da pandemia, eu mandei um e-mail para a Concórdia nem mandou e-mail falando que eu poderia vir em janeiro ou fevereiro. E assim, ao mesmo tempo que o edital do ELAP ele é muito aberto, ele também é muito humano. Então, assim, uma coisa que a gente tem que frisar aqui é que eles fizeram de tudo para a gente vir. Eles fizeram de tudo mesmo. O Canadá isso, né? Sim. Foi assim, então, por exemplo, teoricamente não era para eu estar aqui porque eu tive, claro, que aumentar o meu prazo, o meu período de defesa no Brasil, mas eu faço tranquilamente para aproveitar de um intercâmbio, né? No meu caso eu posso, tem gente que não pode dilar prazo, mas no meu caso a Unesp abriu essa exceção para mim. Sim. Mas eles entraram em contato, eles trabalharam a questão da administração desse tempo em relação ao visto, dilaram o prazo de entrada no Canadá, porque teoricamente a gente deveria entrar em fevereiro e a gente entrou já quase entrar em janeiro, a gente entrou já no meio de fevereiro, quase em março, né, praticamente. Sim. Então, eu não sei como vai estar esse edital desse ano, como a situação vai desenvolver. Assim, o que eu posso dar de dica é paciência, faça uma aplicação muito forte, tenta esquecer um pouquinho disso, a princípio até você ter uma novidade da universidade, mas também fique atento a novidades do que está acontecendo nessas universidades, se elas vão cancelar, se elas não vão. Procura analisar as aplicações de sucesso do ano anterior, quais foram as universidades que estavam abertas e disponíveis para receber, quais não cancelaram, porque se você quer vir e você não tem tempo para adilar o seu prazo, o ideal é que você faça uma aplicação certeira de uma universidade que sabe que você vai receber, que ela tem uma DLI, que você vai conseguir entrar no país, porque assim, o edital vai fazer de tudo para você vir. O entrave que vai existir vai ser a universidade. Então, assim, aplicação forte, paciência, que vai dar certo. E aí, Fernanda, isso aí? Isso aí. Acho que a grande questão é a gente tentar acalmar o ânimo durante esse processo até o resultado sair, né? Porque senão a gente cria problemas e entraves e às vezes não é nada daquilo. Sim. Então a grande questão é fazer outras coisas. Esquece que você fez uma de candidatura ao programa do ELAP, vai cuidar de outros pontos. Quando sair o resultado... Quero saber como que eles fazem. Na verdade foi engraçado, porque eu e o Marcos tínhamos essa conversa. O Marcos, e aí? Eu falei assim, Marcos, eu tô tão tranquilo, porque eu tinha uma tese para escrever, então eu estava escrevendo a tese, trabalhando e fazendo todas as minhas coisas. Não, mas o Fernando tem um jeito de ser super tranquilo, né, Marcos? Não sou tranquilo, não. É que eu sou organizado. Então... Mas olha, vamos fazer um resumão aqui, que é o que o pessoal mais fala. Então, uma carta bem feita, né? Ser bem organizado, ser detalhista em relação à documentação, ser bem organizado, estar atento aos prazos,
Pode aplicar para mais de uma instituição, porque isso é uma dúvida que muita gente tem, e muita gente fala assim, será que não é chato? Será que não, se eu pedir para aplicar para mais de um orientador na mesma instituição? Também pode, também posso aplicar para mais de um na mesma instituição, se tiver linhas parecidas. Eu não faria isso. Não faria? Não. Tá bom. Então... Por uma questão mais de ética, eu acho. Isso que todo mundo fala, será que não é chato? Então, você escolhe um orientador naquela instituição, aplica. E vai com aquele. Se aquele não te aceitar, aí tudo bem, você vai para outro, mas não concorrer com 2 orientadores na mesma universidade. Na mesma instituição, não. Então, pode aplicar para várias instituições, mas tenta definir aquele orientador que está mais compatível com a tua linha de pesquisa dentro daquela instituição. A gente falou da questão de ter amigos, né, aplicando na mesa, a gente ficou meio em dúvida se vira um competidor ou não. Vamos pensar nisso, né, e montar uma boa estratégia nesse sentido. Ter muita paciência depois que aplicou, muita calma nessa hora, depois que foi feita a aplicação. Focar muito no idioma, né, mesmo depois que aplicou, passou, está indo, preparar bastante, porque vai precisar quando chegar, né? Tanto para o dia a dia como para desenvolver a tese toda aí, né? Estudar e aproveitar o máximo que puder. O que mais vocês têm aí para o resumão nosso? Eu acho que é interessante o pós, né? Pós-aprovação tem toda aquela preocupação com moradia, com roupas, com... eu acho assim, o canadense ele está muito preparado para receber o estudante internacional, então... mesmo com algumas dificuldades e algumas limitações que a gente sabe que no Brasil existe, né? Aqui é um pouco diferente. Aqui você, por exemplo, eu precisava comprar alguns itens de frio, de roupas e tal, e eu recebi muita ajuda. Tem lugares que você compra muito barato. Com certeza. Então, assim, tem pessoas que faz doações e oferece. Assim, eu acho que o que a pessoa que está aplicando, o que ela precisa ser é líder. É isso que o programa ele exige. Então, se o cara é líder, ele vai pesquisar, ele vai buscar, ele vai correr atrás. Fácil não é, a seleção é um processo difícil, tudo, mas... Não ter medo, né? Não ter medo de encarar... Se você não temer, as coisas vão dar certo, porque... A universidade é muito organizada, ela vai te suportar no que for necessário. É claro, banco são coisas que você tem que resolver, mas também se você está ali com o idioma alinhadinho, você também vai conseguir se virar no banco, você vai conseguir fazer suas compras. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é uma aplicação muito forte, depois se concentrar em vir e fazer... uma boa estadia, se planejar bem, organizar em termos financeiros. Eu vou chegar, primeiro mês eu precisar de uma poupancinha, então eu vou me organizar em termos de transferir, guardar uns dólares antes de vir, porque você vai precisar, você vai chegar aqui, às vezes você tem que pagar alguma coisinha na imigração, às vezes você vai precisar fazer uma compra antes de receber a bolsa, então é bom que vocês depois da aplicação, começa a se organizar nesse sentido, porque tudo isso faz parte do processo e vai definir ou não se você vai chegar aqui e vai se encontrar numa situação de aflição ou não, numa situação de maior tranquilidade. Então, planejamento é a palavra. Gente, menos de 1 minuto, então o que eu quero de vocês é que vocês tragam muitas coisas novas para nós brasileiros aqui, porque é fundamental ter vocês, viu? Evoluindo nos estudos, evoluindo no conhecimento. Muito obrigada pelo tempo de vocês de novo. Um beijão, sucesso para vocês aí, muita prosperidade e até a próxima. Obrigado, beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Boa sorte. Boa sorte para todos, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast da Multi Intercâmbio. Ouça outros podcasts nas nossas plataformas digitais. Podcast da Multi Intercâmbio.